Georgia, conta pra gente. Ela ia começar a contar, gente, aqui no intervalo que a gente fez, mas eu preferi disse, não conta, deixa pra contar quando a gente estiver gravando. Conta pra gente algumas situações inusitadas. Eu tenho umas tantas pra contar, mas eu imagino que como tu faz relocation e chega pessoas assim de várias, né, instrução e nível de noção. Chega de nível de noção. Nível de noção. Então conta aí pra gente algumas que tu consegue destacar, assim, pra fazer a Deixa gente eu ver. Tem uma que eu já contei ali no Instagram, que a galera adora, que é o relocation mais rápido que eu já fiz na vida. Então, eu sempre atendo com uns 2 a 3 meses de antecedência, se daí é a mesma coisa, era uma família, 3 meses de antecedência, o marido ia vir antes e a esposa e os 2 filhos viriam com 40 dias depois. Ok. Aluguei um imóvel para eles, era um imóvel até de carteira minha, tudo bonitinho. Ele chegou num dia, umas 10 da manhã no apartamento, super alto astral, empolgadaço, encheu de porta-retrato, assim, da família, todo o apartamento. E daí eu falei para ele que a gente ia fazer uma manutenção no esquentador, que no outro dia de tarde eu ia voltar com o técnico. Tá bem. Esquentador é o aparelho que esquenta a água do imóvel. Isso. Tá, isso 10 horas da manhã, deixei ele, disse, tem um mercado aqui a 2 quadras. Ele, não, tem uma praça atrás, vou dar uma volta, vou no mercado, vou tomar um banho, vou dormir e tal. Ok. Outro dia de manhã, 9 e pouco da manhã, mandei uma mensagem para ele, disse, fulano, 11 horas eu vou aí para fazer aquela manutenção do esquentador, tá tudo bem, não sei se tu já tá acordado e tal. Daí dá 2 minutos, ele me responde, Georgia, então, eu tô no aeroporto, embarcando para o Brasil de volta, a geladeira tá cheia e eu deixei a chave do apartamento em cima da mesa. Tá? O que houve, gente? Ele Alguém surtou. morreu? Não, ele teve um surto. Ele foi, daí depois eu falei com ele, assim, ele chegou naquela empolgação. Eu acho que eu já assisti esse teu vídeo, tu já contaste já isso? Contei. Ele veio do Brasil achando que era uma coisa... Era o quê? Conta um pouco sobre essa família, gente. Que loucura. Não, é que ele vinha antes. Ele vinha antes pra organizar as coisas. E acho que tinha um pet enrolado no não meio. Aguentou alguma coisa assim. Ele não aguentou 24 horas longe da mulher dos 2 filhos. Ai, gente, que bizarro. Desculpa lá. O Felipe estava comigo e eu disse... mas tu não notou que ele estava um pouco estranho? Eu disse, não, ele estava super empolgado. Eu ainda falei, tem uma praça atrás do apartamento. O mercado, ele disse, não, eu vou lá, vou dar uma volta. O dia estava lindo. Ele chegou, acho que em junho, julho, estava lindo. O apartamento era bom, o lugar era bom. Era bom, mobilado, não tinha nada. Não tinha que fazer nada, era só fazer o mercado e viver. E daí o Felipe disse assim, não, mas ele chegou e ele abriu uma mala. Eu lembro disso, ele abriu a mala e colocou um monte de porta-retrato da família. Quando ele começou a ver os porta-retratos. E ele disse que assim, que ele saiu, que ele foi no mercado, realmente a geladeira estava cheia. Ele foi no mercado. Do rapaz. Chegou no apartamento e tal, daí aquela coisa, ele disse, eu comecei a me sentir meio sozinho, daí tinha que almoçar, não sei o quê. Daí ele disse que não dormiu a noite inteira e que no outro dia pegou, fechou a mala dele e foi pro aeroporto para voltar. Gente, eu tô chocada. Menos de 24 horas. Mas aí você teve esse prejuízo, então como é que ele foi? Ele teve pagou? Prejuízo, não, ele porque ele já tinha pago tudo. Ok. Ele já então, tinha pra pago você foi... até aquela época, acho que era 3 meses adiantados e uma calção, ou era Mas e aí você ficou com o 2. apartamento vazio? Nem pôde... Não, eu aluguei de novo. Alugou de novo. Ou seja, pra não você falta, foi até gente. vantajoso, digamos assim, financeiramente, né, gente? Só. Mas, gente, isso mostra o quanto é importante a pessoa... Despreparo. E assim, exatamente, e eu, quando a pessoa chega pra falar comigo, eu sempre converso, mas há quanto tempo tá nisso? Não era uma pessoa, assim, ele era uma pessoa jovem, só que ele tinha se aposentado muito cedo, porque ele era policial. Então, assim, não era do tipo, tô indo amanhã, sabe? Eu conversei com ele, sempre faço a reunião com a família, conversei com ele, com a esposa junto. Tava muito claro que ele vinha junto, porque tinha uma coisa de um pet, eu acho, que ela não podia vir, que ela ia demorar 45 dias. Sabe? Ele ia ver também a questão de escola para as crianças, porque eram tudo pequeno. Ele deve ter pensado assim, eu não tô aguentando a primeira noite, não vou aguentar os próximos mais 44. Nossa, Surtou. mas é pouquíssimo tempo. É porque... Gente, isso mostra a importância, né, de ter um planejamento emocional. Exato. E muita gente não tem esse senso. E o que acontece? Uma coisa também, vamos falar aqui a real agora. Essa coisa do planejamento emocional é o seguinte, a gente pode se preparar ao máximo também. Mas eu não sei se vocês concordam, mas a grande realidade também é que quando a gente chega, essa parte emocional também, eu falo, quando a gente se muda, já me mudei algumas vezes, moro 15 anos fora do Brasil, já morei em Londres, já morei no Havaí, eu morei em Boston, enfim. E o que acontece? Abre um rombo no peito. Você chega durante... Assim, não pra todos, tá, gente? Tô relatando a minha experiência, que é uma experiência que muita gente se identifica.
eu acho que abre um rombo no peito e a gente precisa, tipo assim, dar aquela respirada e falar, cara, é uma fase. Existe esse gap, assim, esse espaço entre o dia que você chega, ou a hora que você entra no avião, ou sei lá como você vai vir, até você se sentir em casa novamente. Agora... E nesse intervalo é ideal, é a hora certa para você se perguntar, por que mesmo que eu vim? Daí, lá ainda antes de sair, você tem que fazer a pergunta ao contrário. Por que eu quero ir? Isso. O que eu espero da vida em Portugal? Qual é a expectativa que eu tenho? Por que eu quero? Isso. E porque essa resposta você tem que ter para essas horas. Na ponta da língua. Na ponta da língua. Porque nessas horas da saudade apertar, você pensa nessa resposta. E eu acho que nem é saudade. É saudade. Não é a saudade. Eu acho que é o vazio. Você perde o chão. É aquela coisa de... Eu tive uma que falou pra mim, ela entrou no mercado, eu tive uma cliente que ela entrou no mercado, e ela me ligou chorando, dizendo, Georgia, por favor, tu pode vir aqui, eu tô em tal mercado, em tal lugar. Eu disse, posso. Eu encontrei ela sentada no chão de um corredor, completamente petrificada. Ela estava umas 2 semanas aqui também de relocation, ela estava umas 2 semanas aqui, ela disse que ela foi no mercado... Sozinha ou veio, tipo, com o marido? Não, ela veio com o marido, era só os dois. Que ela pegou e ela foi fazer o mercado e ela entrou em pânico porque ela não conseguia achar o pão. E ela dizia que ela entrava e ela andava e ela dizia, eu não estou encontrando, eu não estou me identificando, eu não sei onde é que... Daí ela começou, não sei onde é que... Nem onde fica o pão no mercado, como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer essa nova vida se eu não sei nem comprar um pão no mercado? Nossa. E ela entrou em pânico. Quem tem mais facilidade, na minha visão, para se adaptar a um novo país é quem já é uma pessoa com essa personalidade no país natal. Desprendida. É uma pessoa que possivelmente já mudou de área, que saiu de casa jovem, que não tem uma criação, não é muito mimado, ou que passou por algumas necessidades ou situações que fizeram realmente a pessoa tomar atitudes, porque quem vem muito cru, chega aqui, toma na cabeça e sofre. A gente que já é mais, assim, eu falo, eu sou calejada, eu sou uma pessoa calejada e às vezes até considerada fria por muita gente. Mas não é, porque a gente aprende a encarar, a gente sabe que é uma fase e a gente entrega e relembra, e tem muito claro, como a Thalita falou, é muito importante ter isso muito claro, o motivo pelo qual você vai sair, porque se for só porque tá todo mundo falando que o Brasil tá perigoso, tá na moda dizer que tá perigoso, a gente sabe que a gente vive num país perigoso, mas se for só isso, talvez não seja o suficiente para você enfrentar esses desafios. Exatamente. E os casais, gente? E os casais? Quantos casamentos vocês conhecem que se desfizeram? Pois quando chega aqui, começa os... Aí, minha amiga, aí você vê o teste. E eu sempre falo, não adianta um querer e o outro não querer. Se os dois não querem, meu amor, espera. Eu tenho muita gente que chega pra mim e diz, Georgia, como é que eu convenço o meu marido a ir? Ou, como é que eu faço que a minha mulher entenda que eu quero ir? Tu vai ter que ter mais tempo, porque se até hoje ela não quer, não vai. Não vai porque não vai durar. Não vai durar. É que nem aquela coisa, né? O filho segura marido. Cara, isso é uma grande mentira. Os dois têm que querer, gente. E, gente, quer mudar de país. Se o casamento não tá bem, não muda. Vai fazer terapia de casal no Brasil. Entendeu? Não vai ser isso, vai ser a gota d'água para terminar, na verdade. Exatamente. Porque também no Brasil, eu acho que, ou no país, quando você tem ali a sua rotina, em casal, por exemplo, quando você se muda, o que acontece? A gente tem que dar alguns passos atrás. A grande verdade é essa. A gente precisa construir a nossa reputação, que ninguém conhece a gente. Então, tudo que a gente construiu no nosso país, ninguém sabe que você é uma pessoa competente, que você é uma pessoa que conhece um monte de gente, tem networking. Não, você chega no país, você não tem nada. E isso abala o nosso emocional, porque não só a parte financeira e tal, mas isso também abala a gente. A gente chegar em lugares e ninguém conhecer a gente começar a falar alguma coisa e não ser interessante para as pessoas que estão naquele ambiente, porque ninguém conhece a gente. E isso afeta o nosso relacionamento com a gente mesmo e em casal. E com os amigos e com a família. Então, é muito importante estar aberto e saber que é um processo. É um processo que ele pode ser bem longo até para muita gente, mas que depende só de você. Se você estiver aberto para passar por esse processo, eu tenho certeza que você vai conseguir. E aquele casal, ele tem que estar disposto a se fortalecer e não um competir com o outro. Porque ou então aquela velha história. Eu não disse como não era pra gente vir? Tu que veio com esse negócio? Tu que veio com essa história de querer vir, não sei o quê? Aí, gente, assim, é triste, assim, eu eu recebo muito... A gente acaba sendo meio psicólogo nas redes sociais, né? Total. Então, assim, eu recebo muitos relatos, muitos pedidos, Jorge, o que eu faço? Jorge, então aconteceu tal coisa e tal. Quando eu vim, veio eu, o meu marido e o Gabriel, com 6 anos, né? Pra mim, sair do Brasil era tipo assim, cara, eu cheguei aqui, que já era minha casa, já era meu lar e acabou. Eu costumo dizer que eu me adaptei logo no aeroporto. Eu também.
Me adaptei, exatamente, me adaptei saindo do avião. O Felipe, ele começou a sentir muita falta dos amigos, porque a gente tinha uma vida lá, que era o quê? O final de semana é amigo, daí, é os amigos, e os amigos, os amigos. Não É o era toda a família, churrasco. era o churrasco, Pois né? é, Quarta, eita. sexta, sábado, domingo. Pois Então, é. ele sentiu muito isso. E ele desenvolveu um pouco de síndrome do pânico. Ele não conseguia dirigir. Durante, acho que os primeiros Ai, 8 foi? meses, ele não dirigia. Ele Tá foi vendo? fazer tratamento com psicólogo e tal, até ele conseguir. Eu fiquei assim no Brasil quando eu voltei. Ah, Acontece. Pois é. muito. E o Gabriel, ele teve que ter um acompanhamento psicológico desde do 3º mês. Ele dizia, eu quero voltar ao Brasil. Quando é que a gente vai voltar ao Brasil? Quantos Porque não aninhos sei. ele tinha? 6. 6. Hoje já tem 11. 11. Pois é. E daí a gente, lógico, era muita conversa, mas também o Gabriel foi o primeiro aluno da escola que era brasileiro. Ele era o único. Né? Lá em Setúbal, isso? A gente mora no Azeitão, né? Sim. Que é uma aldeia. Então, ele era uma escola privada, com 280 alunos. Ele foi o primeiro brasileiro da escola. Primeiro e único durante 3 anos. Nossa. Agora já tem mais. ou não? Agora tem mais. agora- E ele tá, tipo, é a casa dele, né? Outro caso inusitado, Jorge, algum assim que tu lembras? Eu vou contar de uma corretora que aconteceu há 10 dias atrás. Tem uma corretora que ela tem, assim, eu já aluguei acho que uns 30 apartamentos com ela. Ela tem prédios de investidores e ela vai só mandando para mim quando Ai, vaga. meu Deus. Certo. E ela me mandou assim, e ela não é portuguesa, me mandou, Georgia, eu passei em frente à varanda do apartamento, sabe o apartamento do fulano? Sei, é uma que já pessoa tava sozinha, alugado, assim, já certo. estava alugado, tá morando, é um homem sozinho, um executivo. Então, eu passei na frente do apartamento e eu vi na varanda uma senhora a fumar. Ele não era sozinho? Por que tem uma senhora a fumar na varanda dele? Eu disse, olha, fulana, como nós dizemos no Brasil, eu não servi de colchão ou cama para ninguém, então eu não sei se é mulher, se é Pode ser uma faxineira Gente! que o senhor tenha contratado para limpar Pode o Pode ser apartamento. uma prostituta. uma qual é o problema? prostituta, pode ser o que for, entendeu? O que eu tenho que ver? O cara não tá pagando aluguel? Sim. Mas é que tem... Daí ela disse, não me entenda mal, mas é que eu preciso saber, porque quando foi feito o contrato foi para uma pessoa. Eu disse, ok? E se ele gente, arrumou Não uma pode receber namorada? visita, não É. pode... Que E isso, se ele gente? recebeu, e se agora ele tem uma namorada? Não sei. E dela, te incomodas de perguntar? Me incomoda. Claro. Se quiser, tu não passou na frente, então bata no apartamento e pergunte pra ele. Me incomoda. Certíssimo. Adoro as respostas da Georgia. Você se incomoda? Me incomoda. Me incomoda. Eu Daí- também me incomodo. Isso é bem português, né, a Gente. Jorge? Mas Pura ela tá sinceridade, certa, porque tá é uma coisa que não tem certíssimo. cabimento. Gente, Olha, é porque, atenção, vamos lá só falar aqui um fundo de verdade. Tem muitos proprietários que são meio traumatizados com essas coisas, Isso. porque arrendaram seus imóveis, por exemplo, para um casal, um mês depois tinha 3 casais morando dentro do apartamento, tá entendendo? Um negócio aí. Ou então, alugaram para um casal com um filho e depois veio outro casal com outro filho. Então, pronto, eles alugam mas você o sabe que eu apartamento. acho que... Desculpa te cortar. Tá. Eu acho que em Portugal tem muito essa cultura, posso estar enganada, até quero ouvir de vocês se vocês concordam ou não, de ficar metendo bedelho na vida dos outros, Muito. gente. Ah, Tem. pelo amor de Muito. Deus. Tem. Em Londres ou outros lugares que eu morei, ninguém sabe quem é a cara do vizinho. Eu vou Ninguém tá nem contar aí. 2 casos Aqui que eu chama acho maravilhoso. cuscovilhar. Conta, Cuscovilhar, que é fofocar. Pô, Eu vou contar 2 casos que eu acho, assim, maravilhosos. Primeiro, foi quando veio eu e minha mãe, a gente veio fazer um mochilão pela Europa em 2008, 2009. E quando nós viemos para Lisboa, nós ficamos na Alfama, que naquela época ninguém ficava na Alfama, nós ficamos na Alfama. E nós estávamos, né, naquela coisa, vamos para tal restaurante, eu queria ir em tal restaurante e andando naquelas ruelas e eu dizendo para minha mãe, não é por aqui, é por ali. A minha mãe é teimosa, minha mãe, não é para lá, eu vi. Mãe, é pro outro lado. A gente só escuta uma voz assim, ó. O restaurante é logo ali, não sei o que, dobra. Eu olhei para cima, era uma senhorinha. Aqui, ó. na janela. A Nada famosa passa aos olhos dela. a famosa câmera de segurança portuguesa. Tá, Câmera de aqui, ó. segurança, pô. Escutando a nossa conversa, aquelas ruelas da Alfama, dizendo onde é que era o tal do pois. restaurante. E o segundo caso é, nós nos mudamos ali para Azeitão e compramos um tapete usado, levamos para a lavanderia ali perto, e fazia, tipo, sei lá, um mês que nós tínhamos nos mudado. E o Felipe deixou.
E esqueceu do tapete, não deu, não pagou, não deu telefone, não Colocou nada. na lavanderia? Naquelas máquinas? Não, lavanderia Tipo, mandou no lavar. balcão. Ah, ok. E daí veio um dia uma pessoa que morava próxima à minha casa, que passava todos os dias, nos cumprimentava, tudo bem, aquela coisa. Parou ali, tocou a campainha e disse, Ai, para. tudo bem, então, a fulana é a dona da lavandaria. O seu marido deixou um tapete e ela queria avisar que tá pronto, que é para ir buscar. Daí, como ela me comentou que quem tinha deixado era o brasileiro, eu vim aqui lhe avisar, porque eu passo aqui na sua casa todo dia. Cara, é surreal, né? Parece um vilarejo, tipo uma vila, né? Totalmente, Todo a gente mundo sabe. cansa, daí, eu vou comprar terra, daí tem outra, eu vou comprar terra, fui lá no cara do terra, o negócio da terra, e o Felipe, então eu vou levar ele, não, pode deixar, eu passo e deixo na sua casa, daí ele, não, mas é que eu não moro aqui perto, não, mas eu tenho que buscar o meu miúdo na escola, o senhor mora naquela casa, tem uma autocaravana em frente à escola. Sabe tudo. Eu falo, cara, aqui em Portugal, em Lisboa, principalmente, se você peida errado, todo mundo tá sabendo. Por isso que é tão importante. O mercado é pequeno. As Todo pessoas mundo se comentam conhece. da vida dos outros. Portugal é um T0. É um T0. Então, assim, várias vezes eu conheço pessoas que já conhecem, pessoas que eu já trabalhei e tal. Então, assim, aqui, se você quer, em qualquer lugar, mas principalmente aqui, se você não trabalhar direito, se você não se posicionar de uma forma ética, levar a coisa a sério, você tá Cedo ou ferrado, tarde, lascado. O país você vai ser inteiro, descoberto. o país inteiro vai saber Todo que é mundo se balela. conhece, todo mundo se conhece. E aqui funcionam as coisas por indicação. Pelo Muito, menos os nossos muito, negócios, muito, eu acho que muito. 70% é indicação, Muito. Eu entendeu? também. Eu Então- acho assim, eu sou uma grande fã do digital, todo mundo sabe disso, mas a gente não pode desconsiderar o boca a boca. O boca a boca Não. é maravilhoso. É o que eu falo, gente, une um boca a boca com o digital, minha filha, esquece. Aí você tá dominando o mercado. Deixa eu contar um caos agora Deixa eu contar outro caos que eu lembrei agora. Eu recebo muito cliente de, assim, classe média alta do Brasil, né? Que tem um conhecimento de serviços um pouco limitado, né? Porque lá no Brasil tu paga e alguém faz tudo pra ti. Tu não tem que fazer nada, né? E aqui é o contrário. Quer pagar, tu pode pagar e alguém vai fazer pra ti, mas tu vai pagar caro. Daí teve um que era um casal, tal, mostrei o apartamento, entraram, nananã. Deu mais ou menos uns 4 dias, ele me manda, eu tenho sempre um grupo do WhatsApp, ele me manda no grupo do WhatsApp assim, Jorge, que horas vem a pessoa que tira o lixo? Porque a minha porta tá cheia do lixo, eu tô colocando lixo na porta do meu apartamento todos os dias e a pessoa não veio recolher o lixo. Ai, meu Deus. Meu amor, Olha, a pessoa que pega o lixo é você. meu querido, eu falei bem assim, meu querido, então é o seguinte, quem coloca o lixo na rua é tu? Daí ele, mas como é que eu faço isso? Vai na tua sala e abre a tua janela. Olha para baixo do teu prédio. Tá vendo aquelas caixas verdes grandes Uns que tem caixotes. bem em frente do teu prédio? Aquilo ali é a lixeira. Então, tu pega o teu lixo e tu leva para ali. Porque é tu que tem que colocar o lixo na rua. E separado. Porque muitos brasileiros não Não sabem separa, disso, é. não sabem E separar atenção, lixo. tem umas ruas, tem muitos prédios em Lisboa que, como as ruas são mais apertadinhas e não cabe aqueles caixotes maiores, fica uma lixeira tipo no hall de entrada, do prédio. isso. E por semana, eu já tive várias pessoas que me disseram isso. Por semana, cada pessoa fica responsável de colocar a lixeira na rua. Exatamente. Aquele baldezão que tem uma tampa amarela, uma tampa azul, uma tampa verde. Aí ele vai, Ai, cada o morador, dia é um dia ele vai diferente. pegar a lixeirinha, vai colocar na rua, esperar o caminhão passar, levar, e ele tem a obrigação de colocar. E cada semana é o apartamento diferente. Tiago, meu marido, morou na Itália e falou que lá era mais digamos assim, demandava ainda mais das pessoas, porque as pessoas tinham, isso há, sei lá, 15 anos atrás, 20, as pessoas tinham que ir até o local jogar o lixo. Não tinha nem assim, na rua, sabe? As pessoas tinham que ir. Eu ainda acho que eu tenho um luxo no meu prédio, que no meu prédio, no meu corredor, eu posso deixar, tem os dias da semana e, por exemplo, plástico é na segunda-feira, lixo doméstico na terça-feira, eu posso deixar isso no meu corredor, no cantinho, que aí o zelador pega e isso é um luxo. É porque um luxo, Lari porque mora em mora- Alvalade, minha gente. Ela mora no Lari condomínio de mora em luxo. Alvalade, minha gente. É zona sul de Lisboa, tipo assim, sabe? Zona sul do Rio de Janeiro. Mas vidro não. Vidro eu tenho que descer. Ah, gente, vidro quebrei é minha mão. sempre.
eu desço com um vidro e jogo nessas caixas próprias para vidro. Então, tudo isso são adaptações que a gente precisa passar quando a gente se muda de país. Cada país funciona de um jeito, tenho vários, né? desses assim, eu tenho vários. Eu tenho um que me ligou dizendo, Georgia, o meu apartamento tá sem luz. Eu disse, não, mas eu saí daí faz 2 horas e tinha luz. Não, nós colocamos as máquinas para lavar, fomos no supermercado. Quando eu voltei, não tem luz funcionando. Deve ter caído a chave do geral. Tu já ligou a chave do geral? O que é uma chave do geral? Não sei. Porque ligou as 2 máquinas de uma vez, aí caiu a potência. Lógico. Lá em casa, quando tá cozinhando muita coisa, assim, a gente cozinhando e tomando Cai banho, também, elétrico, cai. Quando tá o forno, o cooktop, né, que é aquela placa ligado e que chuveiro quente, aí cai. Porque existe uma potência, um limite de potência que chega na casa. Não é só isso. Por exemplo, a gente tem um apartamento num prédio que é centenário. O prédio foi construído em 1920. Olha aí. E nós temos um apartamento lá. Todo o apartamento ele foi refeito. Todo. Teto, parede, chão, tudo a gente tirou e fez de novo. Mas eu não posso ligar as 4 bocas da placa porque cai a luz. Porque a fiação do prédio não permite. Eu tive uma cliente agora que comprou um apartamento comigo, eu nunca esqueci, porque uma das primeiras perguntas que eu faço é: o que é importante para você nesse apartamento que eu vou lhe ajudar a encontrar? Aí ela disse assim, ter uma cozinha que eu possa usar o forno, não como armário para guardar chá. E eu, como assim? Aí ela diz, é que eu moro no centro de Lisboa e embora o meu apartamento seja remodelado, mas eu não posso ligar o forno. Nem que todas as luzes do apartamento estejam apagadas, porque o que o forno consome de energia elétrica não é suportado pela fiação do prédio. Enfim, não consegue. Então, hoje em dia, eu uso meu forno para guardar os meus chás. Tem imóveis em Lisboa que são caríssimos e que tu não pode ligar, por exemplo, o esquentador elétrico. Pois é. Não pode ligar o esquentador elétrico. E o brasileiro chega aqui com todos os mimos, né, digamos assim, do Brasil, para quem é classe média alto, rico, no Brasil não passa por isso, não passa por essas questões. Tem ali várias pessoas ligando, resolve isso para mim, resolve aquilo. Ele vai logo pagar